terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seu atos com hino. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende em gerações em gerações. Amém? Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Você vai celebrar nesta noite, vai celebrar diante do nosso Deus. Você vai celebrar a sua vida. E quando nós celebramos a nossa vida no altar do Senhor, Ele estende as mãos e nos sustenta. Porque o Pai carrega, o Pai Ele cuida, o Pai Ele abraça. E comigo, com você, não é diferente. Porque iniciamos essa semana celebrando o Rei dos Reis, Senhor do Senhor que está aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai. Até aqui, ó Pai amado, o Senhor tem dado graça. Nós estamos celebrando ao Senhor com o nosso coração. Entrai, ó Pai, no nosso coração nesta noite. Porque o Senhor que cria em nós um coração puro e renova o espírito inabalável. Pai amado, hoje é domingo, ó Pai. Primeiro dia da semana. Queremos iniciar, ó Pai, bendizendo o Teu nome santo. Santo, santo é o Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, pelo dia de ontem, pela noite de ontem e pelo dia de hoje. Até aqui o Senhor tem dado graça, ó Pai amado. Nós estamos respirando o Senhor neste momento. Estamos respirando o grande eu sou que é o Senhor. E a Tua benignidade dura para sempre, ó Pai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei como chegou cada um aqui neste dia, nesta hora, nesta noite. Mas eu sei que a Tua presença é real para levantar, sarar e curar. Eu sei que o Senhor é real neste lugar, Pai, porque o Senhor é vida. Que o Senhor venha neste lugar, Pai. Espírito Santo, vem, Senhor, celebrar conosco. Espírito Santo, fica à vontade para celebrar conosco, ó Pai. Porque precisamos celebrar aonde nós colocamos as plantas dos pés. Precisamos celebrar aonde nós colocamos as plantas dos pés, ó Pai, para que o inimigo não venha ter legalidade de roubar a nossa fé. Porque é Teu sangue que garante a vitória. Por isso, ó Deus, labacandarás, vai dando vitória a cada um de nós neste momento. Vem nos abraçar, Senhor, labacandarás. Vem nos abraçar, ó Pai, em Teus braços, forte. Porque o Senhor é forte, ó Pai, para nos colocar forte. Que nós venhamos beber da água, porque o Senhor é a água, ó Pai, que nos purifica por dentro e por fora. E eu creio, labacandarabás, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não seremos atingidos, ó Pai, porque o Senhor já deu ordem aos anjos ao nosso respeito. O Senhor já deu uma ordem, ó Pai, porque o Senhor é nosso Pai por excelência. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo a fúria do inimigo contra nossas vidas. Eu repreendo todo roubador de palavras. Eu repreendo todo mal-estar nesta noite. Toda dor no corpo, todo cansaço na alma. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo toda inquietação, toda perturbação. Não vai prevalecer. Satanás, você já perdeu mais um. Você já perdeu, Satanás. Porque és bem-vindo aqui ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Senhor. Satanás, você já perdeu. Porque nós estamos reunidos no mesmo lugar, na presença do grande eu sou. Por isso, ó Pai, continua operando. Continua operando, ó Pai amado, rabador com decas. Fica à vontade para trabalhar neste coração oprimido. Fica à vontade, Pai amado, aqueles que entraram aqui em busca de resposta.
resposta, ó Pai. Eles esqueceram que o Senhor é Pai e não é padrasto. Eles esqueceram de Ti, ó Pai. Mas eu profetizo, ó Pai, a restauração nesta noite. Eu profetizo, ó Pai, a santificação em nossos corações. Eu profetizo em nome de Jesus que nós iremos tomar posse da bênção, porque o Senhor é o doutor da bênção. Por isso, fica à vontade. Sopra, Espírito Santo. Sopra neste lugar. Abençoa os instrumentistas, Pai. As adoradores do Senhor. Abençoa, Pai. Porque eles carregam a arca da igreja. E a tua presença eu posso contemplar o anjo aqui. Ficas bem-vinda, Amaná, Chorodô, Condecai. Aplaude ao Rei. O regime de toda glória, de todo louvor. Aplaude o Rei dos Reis. Arabassuri me cantaré. Porque celebrai o Senhor com júbilo. Quando nós celebramos com júbilo, Arabassuri cantará. Quando nós celebramos o Senhor com o Rei dos Reis, Alabada cantará. Travadura vai chegar na sua tenda, porque você está celebrando aquele que te deu a vida. E quando você acordar, você vai celebrar. Porque você em paz você deitou, em paz você acordou. Amém. Amém. Fica à vontade. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Jesus, certa feita, antes dele subir ao Pai, ele fez uma oração. E ele clamou por nós, pedindo: Pai, proteja aqueles que o Senhor me deu, porque nenhum se perdeu. E o Senhor, ele continua ali falando com o Pai, pedindo que ele nos protegesse, nos guardasse, ficasse conosco, não nos deixasse nós cairmos em tentação. E aí ele vem ensinando seus discípulos o Pai Nosso também. Eita glória. Ele disse: Pai, Pai. Ele não disse só Pai, mas ele disse o Pai Nosso. O Pai é nosso. Amém? O Pai é nosso. É esse Pai que nós vamos invocar essa noite, porque o Pai é nosso. Ele é seu Pai, amém? Ainda que você acha que ele esteja longe, mas ele está pertinho de nós.
dia pensou em comer e que você não comeu em cima da mesa. Coisas que você nunca viu em cima dessa mesa. Copos de cristais, água jorrando no trono de Deus. Aquele ambiente que a gente não consegue imaginar, de tanta alegria e gozo dentro da alma. Sabe quando você está tão alegre e feliz que você não consegue entender por que essa felicidade? É isso aí que você vai encontrar lá no céu. Como perfeito. Imagine, queridos, esse lugar, tudo perfeito. Tudo perfeito da harmonia. Tudo acontecendo. E você sendo servido pelos anjos. Gozo para sempre. É esse lugar que o papai está preparando para nós. Esse lugar que você vai. Se você não imaginar como é o céu, como você vai para lá? Como que você vai para lá se você nunca imaginou como é o céu? O Senhor disse que Ele colocou a eternidade no nosso coração. Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração. É por isso que muitas vezes nós almejamos ir para lá. Por isso que muitas vezes quando as coisas estão tão tristes e abatidas dentro de nós almejamos ir para o céu, porque lá vai ter paz, lá vai ter harmonia, lá vai ter alegria. Lá você não vai precisar de sofrer mais. É lá no céu. Deus é o Rei do Rei, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Deus é o Rei do céu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. A glória é dele, o reino é dele, o poder é dele, tudo é dele, é para ele. Você foi criado por ele e para ele. Amém? Você tem um dono. E tem um louvor que eu amo muito. Apesar de Deus ser tão grande, 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 porque Ele é grande, Ele fala assim que Ele quer habitar em nós. E nós tão pequeninos que somos, Ele fala que habita em nós. O Senhor tirou um pedacinho dele e colocou dentro de nós. Esse desejo que muitas vezes você tem de senso de justiça, não, isso pode acontecer, e a gente fica nervoso, né? É o papai que colocou isso dentro de você. Que o Senhor vem e toma o lugar dele em nossas vidas. Como a palavra de ontem, né? Tá só alinhando. Alinhou mais um pouquinho ontem. Quem não veio perdeu. Onde foi a pastora Riane que esteve aqui? Pregou para nós. Trouxe uma palavra. A voz de Deus. Será que nós estamos mesmo preparados para ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos mesmo aptos para deixar vem, Senhor, vem reinar? Será que nós estamos aptos para deixar Deus fazer do jeito dele? Porque nem sempre Ele vai te agradar. Nem sempre Ele vai fazer seus gostos. Ele vai fazer o dele. Que mesmo te machucando, mesmo te fazendo você sofrer, mesmo fazendo você chorar, o dele que tem que prevalecer. Amém? Da glória.
louvor é meu. Aí eu vou dividir com vocês meu louvor. Vocês tomam posse, tá? São palavras proféticas, irmãos. Que o Senhor conceda a gente essa colheita, que a gente possa colher. Eu não sei o que você tem plantado, mas que você plante coisa boa. Plante oração para você colher oração. Plante amor para você colher amor. Plante amizade para você ter uma amizade. Plante alegria para você colher alegria. Plante, queridos. Porque além da semeadura, se você plantar coisa ruim também, você vai colher coisa ruim. Preste atenção no que você está plantando. Amém? A colheita virá. Papai perdoa, mas as consequências ficam. Que a gente possa entender que isso não é por maldade, é porque já foi declarado pela lei. Plantou, colheu. Nós queremos plantar coisa boa.
Amém? A promessa é minha, a promessa é sua. Quem prometeu não falha não, queridos. E ele vem aí. Ele vem aí. Se ele cumprir a promessa, ele é Deus. Se ele não cumprir, ele continua sendo Deus. Porque para onde você vai é melhor do que aquilo que ele tem para te dar aqui na terra. Amém? Aleluia.
Glória a Deus. Para esquentar, aplauda Jesus. Para valer, Deus. Aleluia. Para valer. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pode sentar. Momento de Zimar ofertar. Nossa irmã Nilce está com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Aleluia. O povo está vivo, glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a estar vindo, a sua Bíblia, a sua espada afiada, no livro de João, capítulo 12, versículo 3 e 4. João 12, 3 e 4. E se o Espírito Santo mandar, a gente vai adiante. Amém? Diz a palavra do Senhor. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia o traído, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor veio falar comigo, com você nessa noite, é que naquele instante, Maria pegou o que de melhor ela tinha, o que era de maior valor, porque para Judas chegar e falar que era um valor exorbitante que podia ser vendido e partilhado com os pobres, é porque realmente era um valor. E nós não podemos nem mensurar, nem imaginar como ela fez para adquirir essa essência, esse perfume, que custou muito caro. E o Senhor vem falar comigo e com você também, para nós sermos como Judas. Que as bênçãos do Senhor, que o suor do nosso trabalho cai no nosso bolso, e que nós não venhamos usurpar, que nós não venhamos desviar os valores que são do Senhor, que são da casa dele, que é da obra dele, para coisas alheias. Que nós venhamos ser como Maria, que derramou aquela essência caríssima nos pés do Senhor, e além daquela essência, ela derramou também o seu amor, a sua gratidão e o reconhecimento de quem era Jesus na vida dela. Eu quero que você coloque essa palavra no seu coração, e a partir de hoje, todas as vezes que você receber um valor, que você sair, trabalhar, ou que alguém te abençoar com algum valor, lembre-se que é o Senhor que está provendo para você. Amém. Se você está vivo, está aqui respirando,
é pelo Senhor. Se você está trabalhando, é pelo Senhor. Se você encontrou alguém que te abençoou, foi porque o Senhor moveu o coração dessa pessoa. Então obedeça a palavra do Senhor. Se apresente diante dele com alegria, porque ele tem olhado para você, ele tem olhado para mim, e ele tem suprido as nossas necessidades. E como a pastora ministrou aqui, que foi dito ontem, quem escuta a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, obedece. Então que nessa noite você possa sair do seu lugar com alegria e trazer só uma pequena parte do muito que o Senhor tem te dado, em nome de Jesus, amém? Amém. E não deixe que Judas endureça o seu coração, amém? Se mover para as pedras
a estender suas mãos em direção ao braço Pilácio. E que nessa hora você possa apresentar a sua vida, apresentar tudo que o Senhor tem entregado e colocado nas suas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças a Deus nós queremos te dar, ó Deus, por estarmos, meu Deus, aqui mais uma vez na tua casa, Senhor, te louvando, Senhor, te cultuando. E tivemos também, meu Deus, a oportunidade, Deus, de te louvar, Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar, Deus. Oh, Deus, sem medida, Senhor, meu Deus, os teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu repreendo todo devorador, cortador e migrador, Senhor. Pai, que as bênçãos do Senhor é que prevaleçam sobre a vida dos teus filhos, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, os que necessitam de emprego, Deus, que o Senhor venha abrir portas, Pai, em nome de Jesus. Os que não tiveram, Senhor, o que apresentar na tua casa, eu creio no Deus da provisão, Deus, que fará com que eles se apresentem, Deus, no próximo encontro, no próximo culto. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os celeiros, meu Deus. Pai, que a tua igreja tenha sempre para abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. E abençoa, meu Deus, abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos, Senhor, que vão administrar, Senhor. Que eles, Deus, Senhor, cuidem, Deus, com carinho e com zelo da tua casa. E cuidem, Deus, com amor e com todo cuidado, Senhor. Os que baterem aqui na porta, Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. E a tua igreja diz: amém. Obrigado, Jesus. Pode sentar. Vou apresentar os visitantes. O visitante hoje tem o... Fala seu nome. Fábio. Fica de pé, Fábio. Fábio é o pai dessa menina bonita aí. O genro do Edilson da Juliana. Deus abençoe ele. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E o Vanderly, né? Fica de pé, Vanderly. Vem pra cá que você vai cantar um hino, não vai? Aleluia. Aleluia. Vanderly, irmão da irmã Neudina. E, por sinal, lá de Alvarenga, né? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou cantar o hino 311. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, Jesus. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tuas mãos, e ao fim da minha carreira recebereis galardão. Jesus de Saron, minha rosa, lírio suave é pra mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. E da manhã a estrela, na noite escura sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus.
guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira, recebereis galardão, na manjedoura nascendo, no mundo o sol batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, revivirá das alturas, descendo em nuvens do céu. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda mãe verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. Amém, Jesus. Enquanto esse meu Milton é meu primo, mas minha prima, né? O Delino e a Marlene. O senhor deve conhecer eles. Amém, gente boa. Deus te abençoe, Vanderlei. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pastor Adelino. Está subindo, né? Mas a mulher é? Marlene. Tudo do Alvarenga, esse povo. Aleluia. Vamos para a palavra? Glória a Deus. Apresentei todo mundo para ninguém se apresentar, não? Não, né? Tudo certinho? Vamos. Fernandinha. Fernanda Nascimento. Glória a Deus. Aleluia. Ô, glória. Deus é bom. Isso. Paga bem e ainda dá gorjeta. Não fica devendo ninguém. Sempre uma bênção. Vamos orar por você. Ficam todos de pé, quem se puder, vamos orar pela serva do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por tudo que o Senhor já realizou aqui, pela vida dos meus irmãos. Agora queremos, ó Pai, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa ser a tua serva, Pai, em nome de Jesus. Usa ela, Pai, com poder, com graça, com revelação do Senhor, em nome de Jesus, que ela seja orientada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para transmitir a palavra do Senhor aos nossos corações. Assim oramos e abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, ainda pela oportunidade, Pai, eu te louvo de trazer a tua mensagem, a tua palavra nesta noite, que o Senhor possa falar, Deus, aquilo que o Senhor quer, aquilo que apraz ao Senhor e não aquilo que eu quero, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco esta palavra diante do Senhor, a mensagem que o Senhor tem para esta igreja, que o Senhor possa, Deus, dar-nos entendimento, abra nossa mente, abra o nosso coração, que em nome de Jesus nós venhamos sair daqui fortalecidos, edificados, Pai, mais uma vez nessa noite para a honra e glória do Teu nome. Amém, igreja? Amém. Abra comigo aí em Pedro, primeira carta de Pedro. Eita, agora, hein? Fala, Pedrão. Pedro. Ai, Jesus. Quase ninguém prega sobre Pedro, né? Sobre as palavras que Pedro deixou aí. Essa semana eu estava na meditação das cartas de Pedro. Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 10. Vamos ler o versículo 9 também. 1 Pedro 5. A ênfase é no versículo 10, mas vamos ler o versículo 9 também.
Amém? Todos acharam? 1 Pedro, ajuda aí a Margarida Daniela. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: resistam-lhes firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém? Amém. Vou ler de novo o versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém? Pode se sentar. Glória ao Senhor Jesus. Eu estava ali, né? Pedindo ao Senhor, confirma, Pai, a palavra. Aí a pastora veio falar de sofrimento, né? Sofrimento na hora do louvor. Falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Sofrimento? Porque no versículo 9 que nós lemos aí, Paulo está fazendo menção do versículo anterior, né? E o nosso inimigo, nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor, tragando como um leão, tentando nos intimidar, querendo, né, pegar quem der lugar para ele. Mas no versículo 9 ele fala aí, ó, resistam-lhe firmes na fé. Certo de que irmãos de vocês espalhados por todo o mundo, nos 4 cantos da terra, existe alguém como eu e como você, que está passando pelos mesmos sofrimentos. Engraçado, né? Pedro lá atrás profetizou uma palavra que é tão atual para as nossas vidas hoje, né? Mas eu fiquei meditando nesse versículo 10, né? E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido de novo, Pedro diz aí, sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Eu fiquei com esse negócio de, mas como assim, Senhor? Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Por quê? Porque a gente precisa ter essas 4 características na nossa vida, mas só depois que a gente passar pelo sofrimento, né? Pega aí, está se falando muito, né, aqui na igreja sobre o sofrimento, sobre a gente levar a nossa cruz, pegar aí firme com Jesus. Ontem a pastora Riane falou muito aqui sobre nós devemos reconhecer a nossa total natureza pecaminosa diante do Senhor, né? Que a gente acha que a gente veio para Cristo e que a gente ainda, né, já foi lavado, já foi purificado, não tem pecado, mas nós devemos confessar os nossos pecados ainda, procurar buscar lá na nossa mente, né, aonde que a gente está errando, aonde que a gente está ainda sendo falho. E ontem a gente foi levar a Nilce, né, lá na casa dela, voltando dentro do carro e estava com a Daniela falando, Daniela, esses dias o Espírito Santo me pegou, né? Eu estava assim, os dias que eu saio mais tranquilo de casa, né, irmão? A direção do trânsito vai mais tranquilo, mas o dia que eu saio atrasada, faz igual o Rafael e o Éder um dia falou aqui, você já levanta orando, né, Senhor, em nome de Jesus, arranca daqui, arranca aquele carro dali, arranca, você não sai igual um zigue-zague, né, no trânsito. E
eu vejo assim, que o Senhor tem trabalhado comigo no trânsito muito essa minha questão da ansiedade. Eu gosto de dirigir? Gosto, irmão, mas eu gosto de chegar rápido nos lugares. Então, quando eu pego o volante, pé quente, né? Eu saio daqui, o meu objetivo é chegar lá no trabalho em menos de 40 minutos. Estando no trânsito bom ou ruim, eu quero chegar lá em menos de 40 minutos. E o Senhor tem trabalhado comigo nessa questão. Às vezes ele coloca aquele motorista na minha frente, que está a 40 por hora, 40 por hora, 40 por hora, 40 por hora, e não é só na minha frente não, ele põe na minha frente, um do lado direito e um do lado esquerdo, para não ter aonde ir. Não, Lídia, é trabalho do Senhor. E esses dias eu estava no trânsito, eu estava perguntando ao Senhor, né? Eu estava num dia calmo, tranquilo, estava dirigindo, eu estava comentando isso com a Daniela ontem. Aí estava na maior tranquilidade de manhã e de repente passou um carro assim, no zigue-zague, correu, saiu lá na frente. Aí eu virei, parei e falei assim, meu Deus, para que tanta correria? Aí na mesma hora, irmãos, na mesma hora o Espírito Santo falou assim, é você. Eu virei como se Jesus tivesse, o Espírito Santo tivesse sentado ali no lugar do carona e Jesus atrás, né? Na mesma hora eu virei e falei assim, não, Senhor, é? E o Espírito Santo falou assim, é sim. Falou no meu coração, é sim, você faz desse jeito. Eu falei, não. Aí eu olhei para trás, né, como se estivesse olhando para Jesus. É Jesus. E aquele silêncio dentro do carro, né? E eu percebi nitidamente que o Espírito Santo estava falando comigo. Você é desse jeito. Quando você sai afobado de casa, você sai desse jeito, cortando todo mundo, traçando daqui para lá, tá. Eu falei, não, o Senhor tem que mudar isso, né? Tem que melhorar isso, né? Irmãos, e eu tô nessa vigilância todo dia. Sai de manhã, na hora que eu vou. Aí vem aquele motorista que tá meio devagar do meu lado, do outro. Aí na mesma hora eu lembro, paciência, né, Senhor? Paciência. Mas por que eu tô falando disso? Porque a gente que é mais ansioso assim, né? Sofre com algumas questões. A gente sofre. Quem é mais ansioso tem a tendência a sofrer mais. Quando surge algum problema, não pode nem ser um problema assim tão grande, mas o nosso foco é tão gigante no problema que a gente já fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, o que eu vou resolver? A solução é essa aí, ó. Distância de você e você está afobado por causa da ansiedade. E eu estava lendo essa passagem e eu fiquei meditando nisso, falei, mas Senhor, por que só depois? Depois que a gente passar por um pouquinho de sofrimento, é que Deus fala que Ele mesmo vai aperfeiçoar, vai fortificar, vai firmar, vai fundamentar. Por quê? E na hora que eu estava lendo esse texto, eu lembrei de uma passagem que está lá em Hebreus. Quero que você volte aí comigo um pouquinho. Hebreus também, capítulo 5. O versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 em diante. Hebreus 5, 7. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Falei, como assim, Pai? Jesus. E
o escritor do Hebreus, aí é bem claro, né? Que ele fala, e Jesus nos dias da sua carne, Jesus como homem, como eu e você, na mesma natureza que eu e você, ele foi e ofereceu a Deus um sacrifício agradável, de obediência. E através desse sacrifício ele foi aperfeiçoado. Mas antes disso, Jesus fez a mesma coisa que eu e você muitas vezes fazemos. Com um grande clamor, com lágrimas, suplicou ao Pai, pediu ao Pai, né? Senhor, passa de mim esse cálice. Essa passagem de Hebreus faz menção a Jesus quando ele estava orando lá no Getsêmani, né? Se possível for, passa de mim esse cálice. Muitas vezes a gente ora ao Senhor, Pai, me livra desse sofrimento, me cura dessa doença, Senhor, me dá um trabalho, Pai, estou passando por esse problema, eu preciso de solução para isso, a minha empresa está com esse problema, eu preciso de uma solução do Senhor, traz a solução. E a gente clama, às vezes a gente jejua, a gente ora, a gente faz como Jesus. Mas aqui está falando que o que? Embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Pedro, no capítulo 4 lá, eu já até citei esse texto aqui, que eu tinha uma percepção meio errada, né, do sofrimento, né? Mas ele fala que o sofrimento, ele é para aperfeiçoar, é o julgamento do Senhor sobre a igreja. Você está sendo julgado através do sofrimento. À medida que nós sofremos aqui, à medida que nós vamos passando pelas provas aqui, o julgamento de Deus já está sendo feito sobre as nossas vidas para quando acontecer o arrebatamento da igreja aí, e depois ela vai voltar já com Jesus para julgar os que estão aí, para tomar posse, para reinar com o Senhor. Mas só através do sofrimento que essas coisas acontecem. É só através do sofrimento que nós aprendemos a obedecer ao Senhor. É só através do sofrimento que nós aprendemos a obediência e nós podemos ser aperfeiçoados como o Senhor Jesus foi. Nessa passagem de Hebreus diz, né, que por ele ter aprendido a obediência, ter entregado um sacrifício agradável a Deus, ele foi aperfeiçoado através de todas as coisas que ele sofreu. Aí eu deixo uma perguntinha para a sua reflexão. Você está sendo aperfeiçoado? Está sendo aperfeiçoado? Você está sendo aperfeiçoado, irmão? Tem que ser. Eu vou voltar lá no texto de Pedro, na carta lá de Pedro, né? Pedro fala no versículo 10 que depois de vocês terem sofrido um pouquinho, só um pouquinho, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? Se você passar e virar, só passar a sua Bíblia em uma página aí, tá em 2 Pedro 3, versículo 8. Para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele faz menção do Salmo 90, versículo 4. Porque nós temos que aprender também, não entender o tempo de Deus. Porque Deus não se prende ao tempo, Ele não tem tempo. Mas entender que todas as coisas, a gente não quer sofrer, né? Mas a gente sabe os versículos que falam sobre o sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo seu. A gente sabe de cor, né? E mesmo assim a gente murmura. Mesmo assim a gente foge do ser aperfeiçoado. O que é ser aperfeiçoado, irmãos? A palavra aperfeiçoar, ela significa completar, terminar, tornar-se perfeito
ou aprimorar aquilo que está quase perfeito. Né? Agora imagina você. Quais são as questões na sua vida que precisam ser aperfeiçoadas? Quais são as questões na sua vida que precisam se tornar perfeitas? Que precisam ser aprimoradas? Porque nós vemos aqui que depois de um pouquinho de sofrimento, o próprio Deus ele vai fazer o quê? Ele vai aperfeiçoar. Mas ele só aperfeiçoa se você aprender e entender que o sofrimento é um instrumento para esse aperfeiçoamento. O sofrimento é um instrumento para esse aperfeiçoar, para esse firmar. O que significa firmar? Vou firmar um trato aqui com a pastora Creane. Pastora Creane, amanhã, 3 horas da tarde, vou passar lá na sua casa e nós vamos orar. Amém. Eu firmei um tratado com a pastora. Glória. Tá bom? Amanhã, 3 horas, sem falta. Vem? Fechou? Firmar significa ajustar, tratar, estabilidade. Firmar também significa adquirir firmeza, estabilidade, estabelecer. E olha aí, a palavra diz que depois de um pouquinho de sofrimento, viu, Leonídio? É um pouquinho só. O Senhor ele vai te firmar. Quando você passa por um sofrimento, o Senhor vem e faz um tratado com você, Daniel. Ele firma algo com você. Amém. Né? Quando você passa pela escolinha lá, faz a prova aí, é aprovado, né? Você passa para um estágio maior, né? Sai do primeiro grau, vai para o segundo, sai do segundo, vai para o terceiro, e você vai alcançando lugares altos. E a palavra diz ainda que o Senhor ele vai fortificar. O que é fortificar? Manter forte, munir-se com meios de defesa. A gente conhece uma passagem bem bacana, Efésios 6:10. Efésios 6:10 fala sobre o quê? Armadura de Deus, né? Fortificar significa munir-se com armas de defesa. Qual que é a arma de defesa que o Senhor tem nos dado? Tá? O Senhor tem nos dado. Está lá em Efésios 6:10, né? Se revestir todo dia com a armadura de Deus, com o capacete, com o escudo, com a couraça, com o cinturão, né? Com a espada. E o que é fundamentar? Porque é só depois de um pouquinho de tempo, um pouquinho de sofrimento, que o Senhor vai vir fundamentar. Na verdade, o Senhor está fundamentando todos os dias a nossa vida. Todos os dias Ele está fundamentando a sua vida. Quando você passa por um sofrimento, quando você entende que o Senhor está ali com você naquela prova, te dando escape, te dando um livramento, Ele está fundamentando, Ele está lançando o alicerce do reino sobre a sua vida, porque fundamentar é lançar o alicerce, é lançar o fundamento, é lançar aquilo que não pode ser removido. Você já viu alguém remover o alicerce de uma casa? Quando vai fazer reforma? Só se jogar a casa inteira para baixo, né? Não tem jeito de você mudar um fundamento, um alicerce, a fundação, se a casa já estiver por cima dela, estiver erguida. Só se você jogar a casa por terra e vir com o trator e arrancar tudo, aí você consegue lançar um novo fundamento. Mas fora isso, não. E o Senhor ele tem feito isso cada dia na nossa vida, através do sofrimento. É um pouquinho só de tempo que Ele fala. Como que esse pouquinho de tempo para nós parece uma eternidade, né? Para mim parece
Que esse sofrimento não vai acabar mais, meu Deus. Ai, na hora que você pensa que acaba uma coisa, começa outra, entra outra prova. Aí você fala, Jesus, que isso? Mas, irmão, é o formar, é o fundamentar, é o aperfeiçoar, é o edificar do Senhor na nossa vida. É desse jeito. E não adianta você querer correr desse ciclo que todo mundo já sabe que chama-se de processo. Não adianta você querer fugir desse ciclo que o Senhor colocou sobre a nossa vida para nos ensinar. Mas eu vim despertar você nessa noite para que você venha entender que o sofrimento, como no mundo, né, a gente entende, como na cultura a gente entende, como na criação a gente entende que o sofrimento é algo ruim, né? A gente tem essa percepção. Sofrer, eu não quero sofrer, não. Quem quer sofrer na vida? Ninguém, né? Mas nós devemos entender que a palavra de Deus, ela vai na contramão do entendimento do mundo, na contramão da nossa sabedoria. E a palavra de Deus nos ensina que o sofrimento vem para trazer esse aperfeiçoamento na nossa vida, esse crescimento na nossa vida. A gente tem que começar a perceber essas coisas e parar de murmurar, como eu estava, parar de ficar questionando ao Senhor. Eu fico questionando dentro do carro, né? Na hora que o Espírito Santo fala assim, é você. Eu falo, não é? É sim. O Espírito Santo reafirma, eu falo, não, Senhor, não é não. Você faz desse jeito. Aí fica aquele silêncio, né? Eu fico pensando, agora, né? Deus jogou algo na minha vida que eu preciso absorver, entender e mudar. Quais são as coisas que o Senhor tem lançado na sua vida? Através do sofrimento, através às vezes de um problema que não é um sofrimento, mas é algo que você precisa resolver, para você absorver, entender e mudar se for necessário. Quais são as coisas? A palavra dessa noite é para que você venha refletir sobre o aperfeiçoar, o firmar e o fundamentar. O que Deus quer firmar na sua vida? É preciso a gente fazer um checklist da nossa vida, né? Lá no hospital a gente fala muito sobre isso. A gente planeja lá alguma atividade, tudo, separa tudo que é necessário para aquela atividade, depois a gente vem fazendo checklist. Comprou borracha, tá? Material, lápis, tem, né? É aquela listinha. Você vai ticando lá, isso aqui tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Você precisa fazer esse checklist na sua vida. Precisa passar o olho nessa listinha assim, ó. Comunhão com Deus. Tá ok. Não, precisa aperfeiçoar isso aqui. Oração. Preciso me firmar mais nisso aqui, Senhor. Me fortificar no jejum. Preciso buscar fundamento sobre o jejum. Não sei jejuar como convém, não. Vou procurar o pastor Rodrigues, que ele vai me ensinar como é que é o jejum, que agrada a Deus. Preciso mudar minha maneira de falar, minha maneira de agir. Preciso mudar a maneira como eu trato a minha família. Vai pensando aí. Só estou lançando algumas questões aqui para você refletir. Nesse firmar, nesse fundamentar e nesse fortificar do Senhor aí, ó. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A gente tem que caminhar, irmãos, para que o Senhor, Ele venha nos encontrar prontos. Por que Ele fala só um pouquinho? Porque a gente ainda não está pronto. Será que Jesus não voltou ainda porque precisa pregar no mundo inteiro ainda? Todo mundo precisa ouvir do Evangelho ainda? Ou será porque a igreja ainda não está pronta?
eu e você ainda não estamos prontos. Eu acredito que a gente ainda precisa mudar muita coisa. E é isso que o Senhor falou comigo nessa leitura de Pedro. A gente precisa buscar as áreas da nossa vida que precisam ser aperfeiçoadas. Precisamos buscar aquilo que precisa ainda ser firmado na palavra, aquilo que precisa ser fortificado na palavra, na comunhão com o Senhor. A gente precisa sondar o nosso coração, a nossa mente, e ver aquelas questões, os fundamentos que estão errados precisam ser mudados, precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Sabe para quê? Vai lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Vou terminar com esse versículo 14. 2 Pedro 3, versículo 14. Minha leitura dessa semana passada foi as cartas de Pedro. 1 Pedro e 2 Pedro. E como o Senhor falou comigo. A pastora estava falando aqui sobre, o plantar, o colher. Se você ler, depois você lê as cartas de Pedro essa semana para você ver. Tem algumas questões que Pedro fala lá, que se tiver em você, se você buscar para você, é certo que você vai ser aceito pelo Senhor. Mas eu não vou falar isso, que eu vou deixar para você pesquisar. Quais são essas características que precisam estar na sua vida? Mas eu quero terminar lendo esse versículo aí, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 14. Eu falei aqui que o Senhor está esperando, né? É só um pouquinho mais de sofrimento, porque o versículo 14 aí fala, por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, Pedro falando de Paulo, escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura, em que se encontram. O que Pedro está falando aí? Eu fiquei gamado com Pedro quando ele citou Paulo aí, E ele fala mesmo, Paulo falou de todas essas coisas que eu falei com vocês. Quer saber do quê? Para casa para vocês. Leia aí a primeira e a segunda carta de Pedro essa semana. Pedro está falando assim, ele falou dessas coisas em todas as cartas que ele escreveu. Embora a linguagem dele é uma linguagem difícil de entender, Pedro mesmo fala, porque a linguagem de Pedro era uma linguagem mais simples. Mas ele fala, Paulo escreveu sobre todas essas coisas e advertiu vocês para que vocês fiquem firmes, para que Deus o quê? Ache você sem mácula, sem mancha, pronto. Esse versículo que a gente leu, o versículo 14, versículo 15, fala isso, da longanimidade do Senhor. Por isso que lá antes Pedro fala que é para sofrer mais um pouquinho, porque a longanimidade de Deus está sendo estendida para que haja salvação. Para que haja salvação. Para que haja salvação. Minha salvação, sua salvação. Para que a gente venha correr atrás desse aperfeiçoar, desse firmar, desse fortificar, desse fundamentar, e para que a gente esteja pronto, como a gente acabou de ler aqui. Pronto para quando o Senhor vir, nós subirmos. Sem mácula,
sem culpa e em paz. Sem mácula, sem o quê? Sem manchas, com as nossas vestes limpas, sem culpa. Sem culpa de quê? De eu não ter deixado de fazer alguma coisa que o Senhor pediu que eu fizesse. De eu ter socorrido alguém quando eu podia ter socorrido. De eu ter cumprido os mandamentos do Senhor. Sem culpa disso. E em paz. Em paz. Paz é o que mais falta no mundo hoje. Paz é o que mais falta no mundo. Mas nós temos a paz de Cristo. Amém? A paz não como o mundo dá, a própria palavra diz, mas a paz dele que excede todo o entendimento. A paz dele que nos faz crer mesmo contra a esperança. Crer em meio aos turbulhão de coisas que está acontecendo aí, de que nós vamos estar com o Senhor, nós vamos estar seguros com Ele, que no dia da volta do Senhor eu vou encontrar com a Daniela lá em cima. Eita glória! Né? Vou cantar com a missionária Débora lá em cima, vou conversar com a Leonídia, né, Leonídia? Certo de que nós vamos estar com o Senhor. Nós vamos desfrutar da presença do Senhor com alegria e com paz. Amém? Que mais o Senhor possa falar com vocês. Deixe isso para casa, para vocês meditarem durante a semana nessas cartas. São pequenininhas cartas de Pedro. 1ª e 2ª Pedro. Leiam, meditem nas coisas que você tem que fazer para que você não se encontre em culpa no último dia. Não vou dar dica não, não vou falar o que é não, vou dar só a dica, para vocês pesquisarem lá. É um versículo que ele fala assim, se essas coisas estiverem em você, aí o resto se descobre. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, que mais o Senhor ele possa estar falando com você essa semana. O Senhor ele quer te fortalecer, Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer firmar. Você que está aí titubeando ainda, que está meio indeciso com as coisas do Senhor, acerca do que é preciso ser feito, o Senhor quer te firmar. E Ele quer fundamentar essa igreja como um marco nesse bairro, nessa cidade. Nós temos promessa do Senhor e eu creio que essa promessa vai se cumprir. Mas ela vai se cumprir só quando Ele estiver pronto. Então eu preciso estar pronto, tenho que apressar me acertar. Margarida, Rafael, Pastor Rodrigues, nós precisamos entrar no prumo do Senhor para que Ele venha fazer a obra que Ele tem prometido nas nossas vidas. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor, te agradecemos, porque a palavra do Senhor é que nos traz, ó Pai, esse fundamento, essa certeza de que o Senhor grandes coisas vai fazer na nossa vida. Por isso eu te agradeço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar falando ainda ao coração da tua igreja durante essa semana, trazendo à memória, ó Deus, os textos, trazendo à memória, Pai, a palavra viva, a tua palavra que entra, que esquadrinha, que separa a medula, que separa, Senhor, as juntas, Pai, que põe tudo no prumo, que aperfeiçoa, que firma, que fundamenta, Pai, que alicerça de acordo com o teu querer, ó Pai, para que em nome de Jesus nós estejamos prontos, Senhor. Pai, eu quero estar pronto, limpa, me ajuda, Espírito Santo, continua falando, continua trabalhando no meu coração, continua trabalhando no coração da tua igreja, continua trabalhando, Espírito Santo, falando a cada um aquilo que é preciso entrar no prumo, aquilo que precisa, Senhor, ser, ó Deus, mudado, aquilo que precisa, ó Pai, nós tomamos atitude de mudança, porque ao Senhor, ó Deus, cabe nos fortalecer, cabe, Senhor, nos firmar, cabe, ó Deus, nos fundamentar. Mas se nós quisermos, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor nos deu livre-arbítrio, e nós queremos devolver esse livre-arbítrio para o Senhor, ó Deus. Toma lugar na nossa vida, toma lugar na nossa família também, Pai. Dá-nos sabedoria, Pai, para que em nome de Jesus, dentro do nosso lar, nós venhamos ter atitudes, ó Pai, que venham refletir, ó Pai, a tua glória. Venha refletir, ó Deus, a pessoa do Senhor Jesus.
para que haja libertação, transformação nas vidas, ó Pai, sem necessário que a boca seja aberta, Deus, mas apenas pelo testemunho vivo do Senhor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco esta igreja nas tuas mãos, que essa semana seja uma semana de vitória para cada um. Traz um livramento, Deus. Vai repreendendo o inimigo das nossas almas. Tua palavra diz que ele anda assim ao derredor, buscando, Deus, a quem ele possa tragar. Mas nós declaramos que esta igreja, Senhor, está alicerçada no Senhor, está firmada no Senhor. E o inimigo não tem lugar na nossa vida, não tem lugar na nossa casa, não tem lugar na nossa família, Pai. Nós apresentamos e entregamos todos diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Agradeço a oportunidade que o Senhor continue falando com vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus com a alegria.